Alô, alô, chegamos aqui de novo, tudo bem, moçada? E aí, como é que vocês estão? Por aqui, vamos levando, tudo na boa. Voltando aqui com o Mostra o Seu que eu mostro o meu, e hoje uma duplinha, um lá de Santos, o outro aqui de Brasília. Meu camarada aqui de Brasília, o Felipe, TDK Collector, vai mostrar uma peça aí da sua coleção. Essa moçada do Cavaleiro do Zodíaco tem um amor por esse negócio que não é fácil não, hein, meu irmão? Muito legal. E o outro me surpreendeu, há tempo que eu não era surpreendido aqui com itens da coleção. O Wagner, nosso querido santista e de Santos, torcedor de Santos, do perfil Spider XP, que deve ser Experience. E tem um perfil muito legal, tem muita peça legal, camarada sangue bom, sempre na boa. Os dois vão mostrar a pecinha para vocês aí, falar um pouco da sua coleção, de um item importante. Bem legal hoje, hein? Nostalgia com uma surpresa, uma coisa que eu não esperava. Um primeiro item, um item de um astro pop. Caramba, muito legal. Segura aí, de quebra eu mostro algumas coisinhas aqui. Segura aí que tá começando, mostra o seu, que eu mostro o meu. Peça favorita da coleção, na verdade, né? Que é uma peça cheia de história. É uma peça que me fez praticamente começar a colecionar. Que é, como já sabem qual é a história, né? Aqui, Camus de Aquário, de Clothsmith de Cavaleiros do Zodíaco. Então, pessoal, essa peça aqui foi a primeira peça que eu comprei quando era criança ainda, da linha da Clothsmith, né? No 1.0. Eu comprei Park Shop, no shopping aqui, uma loja americana. Então tinha lá algumas peças que a gente comprou lá e eu comprei. Depois, passou um tempo, eles lançaram o Clothsmith FX, né? Nessa época eu já estava trabalhando, eu também comprando também na loja que tinha lá na Feira dos Importados aqui, a Action Collection do nosso amigo Neto. E comprei essa peça lá e juntei os dois. E pra não ficar só com Camus de Aquário. E só que passou um tempo, eu acabei vendendo a peça e me arrependi muito, porque foi a primeira peça que eu comprei. E tinha um ciclo muito grande, eu passou um tempinho e eu acabei vendendo. E aí agora eu já trabalhando na Geek Show, eu deparei com um anúncio dessa peça de novo e eu acabei comprando de volta. E foi inclusive o que me impulsionou a fazer aquela loucurazinha aqui em cima, todo mundo já conhece. E é a peça mais querida da minha coleção, né? É uma peça, acho que é um set que eu fiz questão de fechar, de Cavaleiros, né? O melhor anime. Alguns dizem que é Naruto, alguns dizem que é One Piece, mas é Cavaleiros do Zodíaco. E tá aí, na minha coleção, até hoje. Lição aprendida, né? Que não vem de uma espécie nenhuma que seja significativa assim. E eu cresci. Essa é a minha peça favorita da minha coleção. Valeu, Joe, pelo convite. Aqui, cadê? Valeu, pessoal. E aí, curtiram aí essa moçada que gosta aí de Cavaleiro do Zodíaco? Curtiram aí a peça do Felipe? Pois é, eu venho aqui, ó, com esse nenenzinho aqui, cara, esse Funko mais fofo do mundo, desse personagem que tem a marca da minha infância e que eu carrego comigo muitos valores do desenho até hoje. E esse Funko aqui, cara, ele é muito especial, eu queria dividir ele com vocês, por dois motivos, né? Primeiro que eu ganhei ele numa época que a gente tá chegando nessa época, que foi a época da CCXP. Eu estive na CCXP passada e queria muito poder estar nessa agora, mas não tá fácil. E eu fui presenteado com esse Funkozinho aqui, quando eu participei do convite do podcast, que na época chamava Quinta Categoria, hoje chama Quinta, ali com o Felipe Nero e o Nando colecionando. E o podcast me deu esse Funko de presente. Eles presenteiam lá os participantes, né, os convidados. E eu tive uma grande sorte de ganhar esse presente aqui, cara. Um gesto de carinho muito singelo lá dos meninos.
que eu agradeço demais. Ele fica ali na minha coleção aqui, ó, tá vendo? Ele fica ali do lado da estátua entre o Homem-Fera e o Aquático, pra botar ordem ali. Ele é pequenininho, mas é o He-Man, né, meu velho? E esse Funko é muito bonitinho, cara. E o que mais legal, assim, além do presente, de terem lembrado de mim, pensado nisso, sabendo que eu gosto, foi uma parada muito especial. Eu acho que era o Caves que estava viajando. O Caves fazia parte do podcast na época. Ele estava viajando, alguém estava viajando, eu acho que era o Caves. E aí o Nando falou, pô, aproveita e vê se eu acho uma parada pro Joey aí. Quando ele mostrou, falou, não, é isso, traga esse He-Manzinho pra cá. E aí eles trouxeram, me deram de presente. Eu fiquei muito bobo, muito feliz na hora, cara. Eu vou botar um card aqui da minha participação no podcast, que foi uma participação muito legal. E acho que vale a pena trazer esse He-Manzinho aqui também pela lembrança da gravação do podcast, que foi uma parada muito divertida. Foi o primeiro podcast que eu participei, e primeiro e único. E um momento de 4, 5 dias ali em São Paulo que foram inesquecíveis na minha vida. E que eu espero que se repita muitas e muitas vezes, sempre que puder. Se puder esse ano, ótimo. Se não puder, é do jogo da vida, tá tudo bem, a gente vai seguindo. Então fica aqui meu muito obrigado novamente pro Nando, pro Felipe, pro Caves, lá pra moçada responsáveis por esse regalo maravilhoso aqui. Que presentinho foda, cara. Esse He-Manzinho é sensacional. Toda a essência do He-Man aqui, olhando pra espada, se transformando, os raios ali. Ah, cara, muito foda, muito foda. Gente, obrigado demais. Beijo grande pra vocês. Valeu mesmo. Vamos seguir. Fala, Joe. Beleza? Primeiramente, obrigado pelo convite. A gente tá um tempinho aí tentando organizar esse vídeo, né? Seu quadro Mostra o Seu, que eu mostro o meu. O nome engraçado e sugestivo. Pra quem não me conhece, eu sou o Wagner, sou de Santos. Sou aí o cara que gerencia é um nome até um pouquinho rebuscado, né? Mas tem ali a página Spider Experience, né? Uma galerinha que já me segue. Participo de vez em quando aí do canal Geek Pai Geek Filho, lá do Leandro, junto com o meu amigo Gabriel também. A gente fica ali toda sexta-feira trocando ideia. Você já participou, né, dessas resenhas aí com a gente, foi bem legal, foi uma das mais legais que eu participei, eu não te conhecia, e ali eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com você, né? E foi daí que partiu o convite para que eu participasse desse teu quadro, né, que é bem legal, né? E aí, como você pode ver, eu tenho várias peças aqui e acho que se eu pudesse, né, eu teria uma história aí para contar de cada uma delas, né? Porque acho que colecionar é isso, né? Você trazer a nostalgia, né, que vem ali já agregada com a peça, porque no meu entendimento, né, eu coleciono para conectar com o Wagner lá, que era criança, que brincava com bonequinho, que tinha um monte de coisa ali naquela época, proporcionado pelos meus pais, né? E se eu pudesse, eu contaria a história de cada um deles. Mas tem uma peça em especial, que é essa que você está vendo aqui no canto, que eu vou mostrar um pouquinho mais no detalhe, que é o Michael Jackson 1/4 da Blitzway, que foi lançado recentemente. E eu tenho toda uma história por trás, por quê? Porque eu, desde criança, né, influenciado pela minha mãe, ouço Michael Jackson e desde então eu me tornei fã. Sou nascido em 1984, então eu fui impactado pelaquela fase ali dele da era Dangerous, né, o álbum que ele lançou ali no final, ali no meados de 92, 93, né, então com as limitações das mídias na época, eu acompanhava o que dava, né, e a minha vontade de aprender a falar inglês veio dele, porque imagina, eu criança com 9 anos de idade, ouvindo a música, sem entender o que ele estava falando, curtindo o som, e perguntar para os meus pais, que também não falavam inglês, o significado daquilo que ele cantava, porque eu me conectava com aquilo de alguma forma, não sabia o porquê, e minha mãe não sabia, meu pai não sabia, e aí eu lembro que minha mãe me deu o primeiro dicionário ali de inglês e português, e eu tinha 9 anos, eu lembro assim, vividamente, de sentar para tentar traduzir com um encarte ali do vinil, né, e traduzir ao pé da letra algumas músicas que eu gostava mais, né, e aí isso me acendeu a chama, né, de falar inglês. Então foi por causa dele que eu aprendi a falar inglês e ele que me transformou num cara que ouve rock. Por quê? Porque nesse álbum tem algumas músicas que ele toca com Slash. E eu lembro também de discutir com amigos da época, que também na época ouviam um som, né? O Michael é pop, o Michael é rock, pra mim o Michael era rock. Eu ouvia os riffs de guitarra e pra mim o Michael era rock. Com o passar do tempo, eu fui entender, né, o que era o Slash, que participava ali, né, de algumas das músicas mais famosas dele. E eu fui entender que aí o Slash do Guns N' Roses, né, uma banda de rock, e aí
me abriu um outro caminho, mas isso demorou porque assim, eu não tinha tanta informação, a internet pra mim naquela época não existia, então foi ali com a chegada da MTV que eu passei a ouvir e entender um pouco mais, né, do que era o rock and roll. E aí isso aí me partiu, né, eu comecei a ouvir outras vertentes do rock, mas quem me iniciou no rock foi o rei do pop, né, o Michael, e isso me trouxe, né, muitas coisas legais, né, porque a gente sabe que hoje quem fala inglês é meio que básico você saber, né, falar uma segunda língua, e me abriu várias portas, né, e com isso eu consegui realizar alguns outros sonhos. E aí eu vou mostrar a peça um pouco mais de perto, vou contar outras histórias aqui que são bem interessantes e que linkam diretamente com isso aqui, né? Tem essa outra aqui também que é bem legal, que é uma peça da Pure Arts, né? Mas o quadro aqui pede para mostrar uma peça. Eu vou mostrar essa e vou explicar por quê. Valeu! Essa é a peça com um pouco mais de detalhes, né? Como vocês podem ver, ela é bem rica mesmo. A Blitzway lançou em 2 versões, na mesma escala, 1/4, com diferenças basicamente ali na head. Então, vocês podem ver que ela é realmente rica, né? Roupa em tecido, e é extremamente fiel ao figurino que ele usava. E pra mim, criança, né, quando via o Michael sendo catapultado do palco, né, e parava ali de forma estática na frente de todos, eu achava que ele ficava realmente numa posição super-heróica, que é essa pose que ele tá aí na peça. Então aí um pouco mais de detalhe, né, do figurino. É um dos figurinos que ele usou na Dangerous Tour. A base. E é isso. Outra coisa bem legal, esse é um ingresso da turnê, um dos ingressos, né, que eu tenho da turnê This Is It. Eu estava com tudo preparado para assisti-lo em 2009, em Londres, né, quando aconteceu aquela tragédia, mas eu guardei aí o ingresso de recordação. Um ingresso holográfico, bem legal. Eu tenho um outro com uma outra versão também. E esse é um ingresso bem interessante de um evento que aconteceu ano passado na casa da família Jackson, onde eu tive a oportunidade de passar uma tarde lá no dia 31 de agosto, e foi assim, surreal. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho mais dessas curiosidades sobre mim. Eu achei legal trazer essas histórias em específico porque, de uma forma ou de outra, acabaram moldando quem eu sou hoje. Então, tudo aquilo que eu vivi lá atrás, eu tento trazer isso para os dias atuais de forma materializada com as peças que vocês veem aqui na minha coleção. Então, como eu disse, cada peça dessa eu poderia passar horas explicando o porquê que eu tenho ela na coleção, o porquê que isso é importante para mim, e trazer essa em específico meio que resume de forma geral tudo que eu passei nos últimos anos para chegar até aqui nessa jornada. E com certeza essa questão aí de colecionar não para por aqui. Eu acho que vou passar muitos anos ainda colecionando, talvez outras coisas, mas é isso. Valeu mesmo, Joe, abração e conta comigo. Rapaz, e o Wagner veio aí com a parada peso pesado, com o rei do pop, meu irmão. Pelo amor de Deus, o cara não é brincadeira não. E aí eu vou dividir com vocês aqui, pra ficar nesse universo de Michael Jackson, que eu achei muito foda, que é uma parada que fez parte da vida de muita gente, e o Michael Jackson fez parte da minha vida, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui alguns discos de vinil que eu tenho do Michael aqui, né? Pra quem não sabe, eu não costumo dizer que eu sou colecionador de discos de vinil, eu tenho os discos que eu gosto. Eu tenho muitos. Já tive mais, mas eu tenho muitos. Começando aqui, ó, com Off the Wall, que é um álbum de 1979. Puta disco. Esse disco aqui é um importado, não é edição nacional, né? Capa gatefold, que é essa capa dupla aqui, que a gente chama-se gatefold. Deixa eu pegar ele aqui para mostrar aqui para vocês. Um disco da Epic, aí dá para vocês verem. É uma edição, uma gravação internacional, não é uma versão nacional. Tem encarte, esse aqui não tem encarte. Off the Wall de 79, uma porrada de música foda, né, velho? Rock With You, porra, Don't Stop You Get Enough. Caralho, esse disco é foda. Off the Wall, né? Que é um grande hit desse disco. Quinto álbum do Michael ali de estúdio, né? Já em carreira solo, depois ele ter saído dos Jackson 5. E, cara, esse disco é um dos grandes discos do Michael Jackson. Eu acho que dos discos dele solo, é o disco mais black que ele tem, sabe? É o disco mais carregado ali com o som da Motown,
com ainda, né? Mas o Quincy Jones participou, que era o produtor do Michael, dono da Motown, um dos maiores produtores que a gente já teve nesse mundo. Infelizmente já se foi. E que tem muito dedo do Quincy Jones aqui nesse disco. Eu acho que é o álbum do Michael, assim, mais negão, sabe? Puta disco, puta disco. Mostrar outro aqui pra vocês. Esse aqui, meu amigo, quem não teve, não tava na terra. Thriller. Esse aqui também, internacional. Thriller de 82, né? Capa Gatefold também. No Brasil ele vendeu essa versão e vendeu também só a versão single, sem abrir aqui a capa, né? A versão mais, vamos dizer assim, mais rara que tem desse disco, ela vem com aquele pôster, né? Com essa imagem aqui dele com o tigre, só que o tigre acho que tá mais deitado pra cá, tá num pôster, né? Eu tive essa versão, mas aí quando eu tive que vender meus discos de vinil todos, eu vendi ele também. Aqui o encarte, ó. O curioso desse encarte, cara, é que ele tem aqui alguns desenhos feitos pelo Michael Jackson. Aqui, ó. Olha que legal. Tá vendo? Esse aqui é um desenho dele com... Ai, meu Deus. O Paul McCartney, né? Da música The Girl Is Mine. Aqui, ó. The Girl Is Mine, 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 get in mine. Aí aqui o encarte vem a letrinha, ó. Aqui tem outro desenho do Michael aqui sobre o Thriller, né? Ele como lobisomem e tal. E esse disco aqui, meu irmão, é pancada. Wanna Be Started Something, Baby Mine, Thriller, The Girl Is Mine, que eu falei agora, Beat It, Billie Jean, The Lady in Mind, Life, Pretty Young Thing, Human Nature. Pô, Human Nature é aquela música que virou hino, né, cara, de humanidade e tal. E eu tô... Coisa curiosa, Human Nature, by Steve Porcaro. Caraca, tá aí uma parada que eu não sabia. Beat It, Michael Jackson, Billie Jean, Michael Jackson, The Lady in My Life do Rod Temperton, que é um cara que fez porrada de música do Michael. E Steve Porcaro do Human Nature. Cara, isso é muito doido. O Steve Porcaro, quem é ligado em música, Steve Porcaro foi um dos criadores do Toto, né? Aquela banda que é tida como tipo roupa nova dos Estados Unidos, que os músicos são foda, foram chamados pra gravar uma porrada. Inclusive, pô, olha aí. Inclusive, o Steve Lukather, guitarrista do Toto, foi chamado pelo Quincy Jones, tem vídeo disso hoje, tá? Em podcasts até aí e tal. Foi chamado pelo Quincy Jones para fazer a linha melódica da música, né? Aquele tam 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 tam. Quem fez aquela base melódica toda foi o Steve Lukather, do Toto também. Descobri agora que o Porcaro é o autor de The Human Nature, eu não sabia. E tem um vídeo do Steve Lukather falando sobre isso, que o Quincy Jones chamou ele, né? Falou, pô, o tema que ele usa é cola, né? Glue. Fala assim, pô, eu queria alguma coisa, tipo um gluezinho ali, uma cola, uma melodia pra juntar uma parte da música com a outra. E o Lukather fez isso. O Lukather é um puta guitarrista, é um daqueles grandes guitarristas que a gente tem, que ele não tá vivo, graças a Deus, que é subestimado porque não é um cara performático e tal, mas procura nos vídeos do Toto ainda da década de 90 e tal, que tu vai ver que o cara foi, ele tá com o cabelão lindão, grisalho e tal. Continuando aqui, The Best of Jackson, isso aqui é uma coletânea também de 82, cara. E isso aqui é nacional, tá? Uma coletânea que, olha, a venda dele é até proibida, né? Que foi distribuído pela Levi's, aquela marca de calça jeans. Isso aqui é eles devem ter gravado esse show, né? De vários shows do Michael com os Jackson 5, já com os irmãos quando eles se separaram. E aqui tem tudo quanto é balada, meu irmão. Ben, Want You Back, ABC. Tem um medley com I'll Be There, Lovely Lonely, Can You Feel It? Can You Feel It? Can You Feel It? Dun, 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 dun. Essa música é pancada. Off the Wall tem aqui Rock Feel, The Girl Is Mine, Thriller e tal. Pelo que eu me lembro desse disco, o lado A é todo ao vivo, o lado B, não. São as músicas de estúdio, pelo que eu me lembro, tá? Esse disco, cara, eu tenho um carinho imenso por esse disco, porque eu ganhei ele, né? Na época ele vinha aqui, ó. Tá vendo aqui, escrito Venda Proibida, vinha um adesivo aqui, da Levi's, um adesivo prateado. E eu ganhei ele e levei ele pra uma festinha. Eu fui DJ, né? E eu comecei muito cedo, e sei lá, eu tinha ter uns 11, 12 anos, eu levei ele pra uma festinha das amigas da minha irmã, pra eu brincar lá, pra eu tocar, né? Quando eu comecei a tocar assim, brincando, e roubaram essa porra desse disco. Então, quando eu fui recomprar meus discos de vinil, esse foi um dos preferidos que eu trouxe pra cá. Quem não tem, vai atrás, que é sonsaço. Porra, Bad, né? Porra, Bad já é pancada, anos 90, não, final de 80, anos 90 é o Dangerous. Puta disco, né, de 87, ali com Bad, Speed Demon, Liberian Girl, Just Your Friends, Another Part of Me, Man in the Mirror, Dirty Diana. Porra, esse é importado também. Esse aqui tem aqui também o encarte, que é uma grande parada dos discos de vinil, né? Tem essa luvinha que você pode botar o disco aqui se quiser.
eu prefiro botar ele fica menos espremido, ele fica dentro desse papelzinho aqui, desse sleeve que a gente chama, né? Que é um material que agride menos o disco. E também importado esse aqui. Porra, Bad foi já com visual novo do Michael Jackson, jamais embranquecido o negão, né, meu irmão? A gente sabe do vitiligo, mas ele deu uma pirada nessa parada, né, cara? Uma pena, né? Uma pena tudo que aconteceu com o Michael Jackson. Outro grande álbum, não é daqueles que eu acho que toca todas as músicas sem parar, né? Mas puta disco. E fechando aqui dos meus discos do Michael, que eu tenho hoje na coleção, Dangerous, né? Já uma fase ali anos 90 do Michael, né? Que tem aqui uma jam, tem Black or White, pancada, que eu lembro até hoje do clipe, no Fantástico, clipe de 8 minutos, 7 minutos, o cara virando Pantera, meu irmão. Porra, deixa eu ver, esse é nacional, tá? Esse é nacional, não é capa gatefold e tal, ele tem aqui um encarte, mas é um álbum duplo, né? E esse aqui é nacional, ou seja, é prensagem no Brasil, sacou? Ele é prensado aqui, isso não quer dizer que é pior nem nada, mas até porque as prensagens brasileiras durante muito tempo foram muito boas, mas as prensagens americanas, de uma forma geral, na época, era muito melhor, né? Como hoje são as prensagens japonesas e tal, alemã, a indústria alemã de vinil também é muito forte para prensagem. Esse é o Dangerous, o último que eu tenho dele ali de 91. Puta disco, meu irmão. Remember the Time. Lembra do Remember the Time do clipe? Ele lá meio que no Egito. Acho que é esse, né? Ele tá no Egito ou eu tô confundindo? Qual que ele tá no Egito que aparece o Magic Johnson com as roupas? Agora eu não lembro, cara. Eu acho que é Remember the Time. Do you remember? Ele com o cara com a peruquinha, assim, como se ele estivesse no Egito. Eu acho que é Remember the Time. Se não tiver, eu tô... Jam, que tem uma pegada meio... Cara, isso me lembrou que eu fiz lá em 2000 e pouco, eu participei de um campeonato de mega mixes do Michael Jackson e eu fui o segundo colocado, ganhei $5 mil na época como DJ, né? E era uma rádio lá, cara, um broadcast lá, esqueci o nome da rádio. Mas eu tenho esse mega mix até hoje, um orgulho, até porque o meu mega mix teve mais downloads do que o mega mix campeão, né? Tinha que englobar toda a obra do Michael, o máximo de músicas, com as transições boas e tal, foi pancada. Ganhei uma grana boa na época. $5 mil. Olha aí, é isso. Porra, Wagner, tu me cutucou aqui legal, me cutucou gostoso. Porra, Michael Jackson, sensacional, meu irmão. Vamos que vamos. Pô, e aí, curtiram? Curtiram essa dupla de hoje? Filipão aí, TDK, com sua peça favorita, sua armadura favorita do Cavaleiro do Zodíaco. Primeiro que ele comprou quando ainda era criança. O Felipe tem essa lata boa aí, mas o Felipe já tem 30 e tantos. Gente boa, trabalha no Cebinho aqui em Brasília, um dos lugares mais agradáveis que tem pra você ir sentar pra ler um livro, ou procurar um gibi antigo, ou um livro antigo. Tem um café lá também, muito legal, uma loja grande pra caramba. O Felipe trabalha lá numa área de colecionáveis e tal, gente finíssima. E cara, essa do Michael Jackson me pegou porque foi uma parada que não esperava, achei que ele fosse mostrar alguma coisa lá de tantas peças bonitas que o Wagner tem. E ele me vem com aquela peça linda do Michael, assim, eu não tenho nenhuma peça do Michael Jackson, já quis ter, mas, porra, não cabe no meu bolso ainda, não. Vamos ver se um dia a Iron pega a licença aí, vai que rola. Mas, cara, Michael Jackson era muito difícil de achar alguém que não gostava, até porque ele fazia parte daquela música mundial, né, cara? Você ouvia Michael Jackson, todo mundo ouvia Michael Jackson. Era impossível não ouvir, não tentar dançar. Eu lembro que eu tentando fazer o Moonwalk, né? Então eu jogava talco no chão pra tentar deslizar e a parada nunca foi sobre deslizar, né? É uma mecânica de passe, de um passo pra frente, puxa pra trás e assim vai. Mas, porra, é muito triste você pensar que já existem várias gerações que podem nascer e morrer. Não tô falando daqui a 500 anos, né? Tô falando de agora. Sem nunca ter ouvido o Michael Jackson, cara. Isso é muito louco. Porque a qualidade da música era foda. O cara era um compositor absurdo. Um ouvido que entendia tudo, né? E que ele cercou de grandes músicos pra porrada de coisa. O Wagner falou aí do Slash, né? E, porra, teve o Ed Van Halen, cara, que fez a guitarra de Beat It, né? Então, assim, é uma parada foda. Aquele solão de guitarra fudido que tem lá no Beat It é o Ed Van Halen. E a curiosidade é que eu lembro que o Quincy Jones, novamente, né, junto com o Michael, ligaram pro Van Halen, pro Ed Van Halen, e falaram, pô, meu irmão,
preciso que você venha aqui, ouça uma música, a gente quer botar um negócio aqui. E aí o Michael, sabendo que ele ia passar lá, deixou a música mais redonda pra ele, né? E o Ed, ele tava entre o intervalo entre uma gravação e outra, ele tava gravando um álbum do Van Halen, né? E aí ele foi lá no estúdio dar essa força. E o curioso é que a turma do Van Halen tinham se prometido, acordado, de eles não fazerem nenhum trabalho fora, sem ser o álbum do Van Halen, pra ninguém pensar em nada e fazer um trabalho paralelo, nada. Só que o Van Halen roeu a corda, foi lá, falou que ficou 40 minutos lá, ouviu a música, ele não curtiu muito do jeito que o Michael tinha deixado. Ele fez o solo para juntar uma parte com a outra da música, montou a música junto com o editor pro Michael Jackson, que ele não estava na hora, e ele encontrou o Michael saindo do estúdio, né, do prédio, e falou, porra, preciso voltar agora que eu tô gravando e tal, mas eu mexi na música lá pra você. E o Michael Jackson depois ligou pra ele e falou, porra, o que você fez ficou melhor do que o que eu tinha feito. Então assim, o Michael Jackson se cercava de gênio, né, meu irmão, de nego da altura dele, não tinha como ser diferente, um cara diferente de tudo, daqueles 1 em 10 milhões que vão surgir aí, não vai surgir outro. Hoje você tem muitos artistas bons do pop, mas que todos têm influência do Michael Jackson. Espero que você tenha gostado aí, gostei demais de falar disso, música é uma das minhas paixões e foi muito bom fazer essa viagem com o Michael aqui através do Wagner. Ver o quanto que tem gente que gosta de Cavaleiro do Zodíaco, foi uma coisa que nunca me pegou, mas isso pior pra mim, né, como dizem os outros, tá tudo certo. Te vejo em breve, hein? Aqui, meu amigo, você tá aqui porque aqui adulto também brinca.